alegria estar com você para analisarmos a lição de número 8. Ela fala sobre os dons do Espírito Santo. Esta é a era dos dons do Espírito. Se fala muito sobre isto, se discute muito sobre isto. E eu tenho aqui comigo que se entende pouco sobre isto. E a lição desta semana vai tratar um pouquinho sobre o dom do Espírito. Para começo de conversa, dons e frutos do Espírito são coisas diferentes. O fruto do Espírito é aquilo que todo cristão tem que ter, porque é o resultado da conversão, da operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, um cristão precisa ter amor, precisa ter alegria, ter paz, ter benignidade, ter mansidão, ter domínio próprio. Quem é convertido tem essas coisas. Quem é batizado com o Espírito Santo tem essas coisas. E o que é o dom? O dom, na verdade, e aí nós começamos com o primeiro bloco da nossa lição, vai aparecer em algarismo romano na sua tela, o que é um dom? O dom é uma dotação especial, é uma habilitação especial dada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versos 4 a 7, você vai achar a resposta sobre isto. Aliás, a palavra dom é carismata no grego, que significa dons da graça. Vem de charis, graça. Então, aqueles que aceitam a Cristo recebem dons. Agora, aí tem um detalhe. Nem todas as pessoas têm os mesmos dons. Todas as pessoas convertidas têm que ter o fruto do Espírito. Mas nem todas as pessoas convertidas têm os mesmos dons. Todas têm dons, mas nem todas têm os mesmos dons. Não é? Os dons, Efésios 4, 7, fala de que os dons são variados. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, para doutores, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, o dom não é para todos igualmente. Todos têm dons, mas o dom é distribuído no prazer do Espírito Santo. O Espírito Santo é que distribui esses dons para nós. Eu digo isso porque há muita gente hoje que diz que determinado dom, como por exemplo o dom da cura, ou o dom de falar línguas, todos os cristãos têm que ter. Isso não é verdade do ponto de vista da Bíblia. Embora sejam dons importantes e que na história da igreja tiveram o seu valor, e podem ainda ter no tempo do fim, mas não há necessidade de que as pessoas todas tenham o mesmo dom. Aqueles que advogam de que o dom de línguas é o único dom verdadeiro, ou o dom que atesta, que comprova que você foi batizado com o Espírito Santo, eles estão enganados, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo e não falou em línguas. O apóstolo Paulo foi cheio do Espírito, mas não falou em línguas. João Batista foi cheio do Espírito Santo e não falou em línguas. E assim por diante. Ou seja, nem todos têm os mesmos dons, mas todos nós temos algum dom. E aí vem uma segunda pergunta que vai aparecer em algarismo romano aí na sua tela. Primeiro, o que é um dom? É uma habilitação especial dada pelo Espírito Santo para os crentes. Agora, qual é o propósito dos dons? Mas não adianta dizer que tem um dom se eu uso para mim mesmo, se eu uso para minha exaltação, para minha glorificação. Os dons não são dados para a exaltação da pessoa. Os dons foram dados, segundo Efésios 4,12, para algumas coisas. Para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, meu dom tem que ser usado para ajudar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha da igreja, a ser um melhor cristão. Então, se eu tenho o dom da pregação, se eu tenho o dom de presidir, se eu sou um ancião da igreja, se eu tenho o dom do ensino, eu sou um professor da escola sabatina, esse dom tem que ajudar aqueles irmãos, especialmente os novos na fé, a aperfeiçoarem o seu caminhar com Deus, a andarem melhor na presença de Deus através das minhas palestras, dos meus sermões e assim por diante. Então, aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o aprimoramento dos santos, para a obra do ministério, para ministrar, para servir e para a edificação do corpo de Cristo. Na verdade, esses três verbos, aperfeiçoamento, edificação e obra do ministério, e ministrar, quase que são a mesma coisa. Ou seja, o objetivo é ajudar pessoas não somente a aceitarem a Cristo, mas a permanecerem em Cristo. Isso se faz por aquele método que nós chamamos de discipulado, que é não apenas falar, mas viver o que pregamos e com isso contagiar outras pessoas para fazerem o mesmo. Não é? E terceiro e último, onde nós encontramos os dons na Bíblia?
há 3 listas de dons na Bíblia. Embora eu creio pessoalmente que elas não são listas amarradas, ou não são listas fechadas. Deus pode conceder outros dons além desses, mas você vai achar em 3 lugares. Em primeiro lugar, você vai achar em Romanos 12, versos 3 a 8. Depois, 1 Coríntios 12, 7 a 11. E, por último, em Efésios 4, 11 e 12. Eu até recomendaria que fizesse um exercício na sua unidade. É sempre bom o aluno participar. Faça com que o pessoal leia isso lá na unidade, porque às vezes a pessoa em casa não lê ou estuda a lição com pressa. Seria interessante reler esses temas ou esses textos que falam sobre dons para ajudar os nossos irmãos. Então, eu terminaria de uma forma um pouco diferente. Peça para alguém ler 1 Coríntios 12, verso 10 e 1 Coríntios 14, 29 e 1 João 4, 1 a 3. E faça a seguinte pergunta. Nós temos muitos dons na Bíblia, mas o que significa o dom do discernimento, que aparece nos textos que eu acabei de citar? O que significa esse dom de discernir, né? E depois você, em casa, antes de chegar na sua unidade no sábado, leia bem a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira trabalha um pouco essa questão do discernimento. Aliás, o dom do discernimento é algo que está nos faltando hoje. Eu vejo, às vezes, gente que vai atrás de tanta lorota, de tanta conversa. São os videozinhos que mandam na internet, coisas falando mal da igreja, ou gente que fala que o Espírito Santo é uma energia, ou gente que diz que o ministério de Ellen White não é importante, ou que ela plagiou, e colocam algumas mentiras, algumas inverdades. E há muita gente que acredita nisso. Então está nos faltando o dom do discernimento, que é algo que o Espírito Santo nos dá para saber o que é verdade e o que não é. Então, seria interessante discutir um pouquinho sobre isso. Isso vai fortalecer a fé dos nossos irmãos e mostrar que o nosso discernimento tem que ser dado pelo Espírito Santo via Palavra de Deus, via Bíblia, e não conversa humana que vai apenas nos desviar do foco que é a nossa missão e o nosso preparo para a segunda vinda de Cristo. Estude um pouco sobre isso, discuta um pouco isso com seus alunos, que Deus lhe abençoe. Até a semana que vem a gente se encontra aqui.